Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de falar com vocês a partir de um texto da Escritura que fala daquilo que nós muito precisamos nessa época, né? Uma época de ansiedade, né? Pessoas até desesperadas, pessoas em pânico, pessoas sem esperança. Nós precisamos nos voltar para quem pode nos trazer, restaurar a esperança, restaurar paz no coração, tranquilidade, restaurar alegria, restaurar confiança, né? E a real, né? A verdadeira, né? E Deus em Cristo não só nos promete, como nos oferece isso e entrega aquilo que promete, né? Mas esse acesso, né, ao que Deus tem para nos oferecer só é possível mediante a fé. E é disso que eu quero falar com você hoje, fé e vida cristã. Porque a fé é o que nós realmente estamos precisando, e a fé é o que vai ocupar o lugar da nossa ansiedade, o lugar do nosso desânimo, né? Vai transformar num novo ânimo, numa nova alegria, uma nova disposição, uma nova percepção da realidade, a fé que vai trazer esperança no lugar do desespero, a fé que vai trazer tranquilidade e paz no lugar do pânico, da ansiedade, né? Então, eu quero falar disso, fé e vida cristã, né? Como isso está relacionado, né? Porque a vida cristã, nós aprendemos da palavra de Deus, ela só pode ser vivida pela fé, né? Fé em alguém e algo fora de nós, não é fé em nós mesmos, né? Nós já sabemos que não é fé na fé, né? Não é essa fé supersticiosa, né, que o mundo tanto proclama, né? Você acredita em algo e aí você declara aquele algo com convicção, então isso vai acontecer porque você quer que aconteça. Isso é superstição, né? Magia. Isso não tem a ver com a fé bíblica, né? Porque a fé bíblica, ela é fé num objeto racional. Esse objeto que é uma pessoa e aquilo que ele revela a nós, aquilo que ele nos diz, né? É fé em algo lógico, né? Que nós, se meditarmos um pouquinho só que seja, vamos perceber o quanto o ateísmo é ilógico, né? Irracional, né? Então, é fé em algo racional, lógico, verdadeiro, que se revela para nós ao longo da história, né? E esse algo é o Deus vivo, que a tudo criou, que nos criou para si mesmo, que interage com aqueles que nele creem, né? Baseado em seu caráter perfeito, íntegro, reto, amoroso, né? Então, eu quero falar sobre fé com você hoje a partir do texto que é conhecido como o capítulo Heróis da Fé, né? O capítulo da fé, um capítulo maravilhoso da Bíblia, né? Todos os capítulos da Bíblia são maravilhosos, uma vez que você os conheça, que você reflita neles, né? Que você leia considerando atentamente o que ele tem para te dizer, mas esse é um capítulo muito especial e muito conhecido, né? O capítulo 11 do livro de Hebreus, no Novo Testamento. Então, abra Hebreus 11, nós vamos ler os versos 1 a 6. Você pode ler depois com calma esse capítulo em casa, porque ele é riquíssimo, né? Mas nós vamos comentar acerca de algumas considerações que tem nele ao longo do capítulo, né? Mas eu quero ler com vocês Hebreus 11, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado,
de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Palavra, né, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus por sua palavra, por esse tempo de reflexão. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nos alegramos por podermos estar reunidos aqui na comunhão do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Nos alegramos pelo teu amor eterno, nos alegramos pela tua presença conosco agora, Senhor, e por essa palavra preciosa. Nós oramos para que essa palavra possa realmente ecoar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e fazer morada em nós. E que nós fiquemos só com ela ao longo desses dias para glorificar o teu nome, sendo transformado por ti no Espírito Santo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o nosso texto, ele começa dizendo que é a fé, né? Fé é uma certeza. Fé é a prova de algo, né? Certeza do que nós esperamos, ou seja, certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas nós sabemos que vai acontecer, porque aquele que promete é fiel, né? E sempre cumpriu o que prometeu. Fé é prova daquilo que não vemos, né? É como você tem uma prova num crime, né? Olha, você sabe que aconteceu, você sabe, você não está vendo como aconteceu, mas você sabe como aconteceu pelas provas, né? Então, fé é essa prova, essa convicção, né? Essa garantia. E por meio dela, então, esse capítulo vai mostrar como os antigos irmãos nossos, homens e mulheres na fé, né? Obtiveram bom testemunho na história, né? Ficaram como exemplos para nós ao longo da história, agradaram a Deus antes que a si mesmos, né? Porque a vida pela fé, a vida cristã, é uma vida que se volta para agradar e glorificar a Deus e não a si mesmo. Porque aquele que crê em Deus e na sua palavra, aquele que recebe a Cristo pela fé, sabe que nele você tem todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus, como ensina a palavra. Então você sabe que você tem o amor de Deus, você tem a presença de Deus, você tem a vida de Deus, você tem a salvação do pecado, da morte, do mal, né? Para uma vida de bem, uma vida de gratidão, de louvor a Deus por toda a eternidade, né? Uma vida plena, uma vida completa, né? No Senhor Jesus. Né? Então, é por isso que nós vivemos para agradar a Deus, porque nós já recebemos dele tudo e mais alguma coisa. Né? Então, queridos, essa afirmação da palavra de Deus sobre o que é fé, no primeiro verso desse nosso capítulo, ela está baseada na sequência, é uma sequência, né, da citação que o escritor de Hebreus faz do Antigo Testamento, logo antes, no capítulo 10. Então, se você ler comigo aqui o verso 37, olha só, verso 36, diz assim: pois vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, falando sobre a volta gloriosa de Cristo, né? E não demorará. Aí no verso 38 ele diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, quando ele faz a citação do Antigo Testamento, né, ele está fazendo uma citação de um verso que diz: o justo viverá pela fé, né? Falando em geral. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, o Antigo Testamento nos garante, e é repetido aqui no Novo, que não há um justo sequer. Todos pecaram. Então, como que o justo viverá pela fé? Então, o autor de Hebreus,
ele percebe que essa fala se refere a Cristo, ao Messias prometido no Antigo Testamento, né? O ungido de Deus para tirar os nossos pecados, o Filho de Deus Altíssimo, né? O meu justo viverá pela fé. Então, nós aprendemos, queridos, que a fé, né, confiança no Deus Altíssimo, perfeita, só Cristo teve quando andou entre nós como um homem. Né? Ele esvaziaram da sua glória, andando como uma de suas criaturas, qualquer um de nós. Contudo, ele andou pela fé, sem pecado, viveu uma vida plena para agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. E aí depois ele amplia isso dizendo e colocando todos nós no mesmo barco, né? Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem pela fé e são salvos. Né? Então, queridos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não somos esses justos que vivem pela fé. No entanto, quando nós cremos e somos unidos a Cristo, ao justo, né? A sua justiça, como ensina Paulo em Romanos, capítulo 3 e 4, a sua justiça nos é atribuída. E Deus nos olha através de Jesus Cristo como sendo justos. E a partir daí nós vivemos em Cristo pela fé em Deus. Então essa justiça nos é atribuída e nós passamos a ser considerados como esses justos que vivem pela fé. Nós não vivemos mais pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos, como se nós mesmos fôssemos Deus, mas nós nos confiamos àquele que é o verdadeiro Deus, que, como diz o nosso texto, tudo foi criado do que é invisível por meio dele. Né? Então, pela fé, nós cremos nele, nós cremos na obra que ele realizou, nós cremos na sua palavra, em tudo que ele nos diz. Né? E uma vez que a justiça de Deus nos é atribuída pela graça de Deus. Não foi pelos nossos méritos, não foi porque nós fizemos algo bom, não foi porque nós merecemos, né? Não foi porque nós conquistamos, mas porque Ele nos amou, diz a palavra de Deus. Ele quis assim. E Ele nos deu esse presente gratuito, né? Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, vai dizer que nós não conseguimos ser justos por nossa própria justiça, porque todas as nossas justiças são como um trapo de imundície, não valem nada. Perto da justiça de Deus, elas não valem nada. Né? Então, queridos, são como trapos imundos, né? E nós, então, somos considerados justos apenas pela fé em Cristo, né? Nós nos tornamos perfeitos na prática, né? Mas nós temos uma semente que foi implantada em nosso coração, que é Cristo, semente incorruptível. E nós vamos sendo, então, regenerados pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, cada vez mais à imagem de Cristo, mediante a fé nele. Né? Então, queridos, isso só é possível ser feito, né? Quando nós andamos pela fé nele. Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, mortos com Cristo para a nossa velha vida autônoma, mas sem Deus, e vivos para Deus por meio de Cristo para praticar a sua justiça, mediante a fé nele. Né? O justo viverá pela fé em Deus e na sua palavra. Né? Viverá para adorá-lo como Deus, amando acima de tudo, completamente submisso a ele, para fazer conforme toda a sua vontade. Jesus é o Senhor e nós vivemos para agradá-lo. Né? E a pergunta que eu quero fazer para você aqui é: como que nós temos fé? Né? E Efésios 2 vai nos dizer que nós temos fé, como eu já mencionei para você, como um presente de Deus, pela graça de Deus. Né? E Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça. E isso se dá por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não por obras de justiça própria,
não por méritos, não por sua própria capacidade, né? Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha, eu pude, eu conquistei, eu cheguei lá, eu me aperfeiçoei, né? Eu mereci, né? Então ele diz assim, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, queridos, nós somos salvos pela fé, e a partir disso, mediante a graça de Deus, né? E a partir disso, toda a nossa vida é pela graça de Deus, né? E eu quero dizer para você aqui a, o que é essa graça, né? O que é esta graça? Né? Primeiro, se você quer ter fé, olhe para Cristo, para o que Ele fez por você, né? Na cruz do Calvário, na sua ressurreição, e creia, né? E saiba que não tem nada a ver com você ser melhor do que outra pessoa, do que você ser superior, né? Mas tem a ver com a graça de Deus, né? Nem com a sua capacidade de viver por si mesmo, mas é exatamente o oposto disso. A humildade de reconhecer que você não pode, que você não merece, que você precisava da graça de Deus e de Cristo se entregando por você na cruz e na sua ressurreição, né? Então, deixa eu dizer para você o que é graça. Graça é muito mais do que o favor imerecido de Deus, né? Quando nós precisamos de um favor de Deus e vamos a Ele pedindo socorro. Graça é muito mais do que isso. Graça é tudo que Deus nos dá, né? Como um presente gratuito. E que Ele nos dá porque Ele quer, porque Ele nos ama, porque Ele é bom, né? Tudo que Ele deseja nos dar em seu infinito amor e bondade. Então, guarde isso. Graça é tudo que Deus quer nos dar como um presente gratuito, né? Em seu infinito amor e bondade. Isso é graça. E nós não merecemos isso, mas recebemos porque Ele nos ama, apesar de nós sermos rebeldes, incrédulos, pecadores, né? Então, nós cremos porque Deus implantou pelo Espírito Santo em nós essa fé, essa semente da fé, como ensina Paulo em Efésios 2, versos 8 e 9, né? Por menor que seja essa fé, Ele implantou gratuitamente, amorosamente no nosso coração, na nossa alma. E isso nos levou a olhar para Cristo e a olhar para Ele entregando a sua vida na cruz por nós, morrendo por nós, e olhar para Ele ressuscitando dentre os mortos e a crer nisso. Essa fé nos leva a enxergar o que não é visível e a crer de coração nisso. Nós temos essa convicção, essa certeza de fé naquilo que não vemos, né? Como ensina o nosso texto, né? E a crer na vida eterna mediante a ressurreição dos mortos, que ainda não aconteceu, né? Prova daquilo que ainda não aconteceu. Mas como ele entrou na nossa vida mediante a fé, por um gesto da sua graça, do seu amor gratuito, então nós sabemos e experimentamos isso na nossa vida, né? Então, queridos, fé é isso, é essa convicção do que nós não vemos, mas sabemos com certeza. Fé é essa certeza do que ainda não ocorreu, mas nós temos certeza que vai acontecer. Então, nós vivemos de acordo com isso, com essa promessa, com essa certeza e com essa convicção. Quem crê em Cristo sabe que só vive por meio da sua graça. Não vive mais por si mesmo, nem para si mesmo. Não vive mais por sua própria capacidade. E é por isso que a angústia vai se desfazendo. É por isso que os medos vão ficando para trás. E vai vindo convicção, firmeza, certeza, alegria, paz. Porque é a graça de Deus na nossa vida, é o seu amor gratuito, pelos méritos de Cristo, né? Então nós cremos, não só na salvação, né? Quando nós cremos, né? Que recebemos, que tira nosso medo da perdição eterna, né? Não apenas isso, né? De uma vida sem sentido, vazia, sem propósito, né? Mas também nós cremos, pela fé, no poder que nos capacita a viver dia a dia conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra. Como estes santos que são citados aqui
no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Começando lá por Abel, Enoque, depois falando de Noé, de Abraão, de Sara, né? De Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de tantos santos que vieram depois, tantos irmãos e irmãs na fé, né? Eles venceram pela fé, ainda que tenham adormecido, morrido nesta vida e entrado na presença de Deus para aguardar o dia da sua volta gloriosa, o dia da ressurreição, sem ter obtido a promessa aqui. Porque eles sabem e sabiam que valia a pena, porque a promessa era certa, ainda que eles não estivessem vendo, né? Então, queridos, a vida pela fé é uma vida vivida pela graça, não baseada em justiça própria, que nos conduz ao pecado do orgulho, né? E que da altivez, da soberba, mas ela é baseada na justiça de Cristo mediante sua graça, seu presente gratuito, seu amor infindo por nós. Né? Não é baseado em nossos próprios méritos, como se fôssemos bons e íntegros o suficiente para o merecermos, mas nos méritos de Cristo, porque Ele é bom e Ele é perfeito em tudo e nos ama de maneira perfeita. E qualquer bondade ou traço de retidão ou de amor que nós tenhamos em nós mesmos, né, nós, quando cremos na graça de Cristo, né, de Deus em Cristo, nós reconhecemos que isto vem dele, não vem de nós. Então, nós humildemente somos gratos a ele, o louvamos, o adoramos por isso. Mas não ficamos soberbos e orgulhosos disso, como se fôssemos superiores, ou melhor do que qualquer pessoa, né? Mas não baseado na nossa própria capacidade, mas no poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós aprendemos a viver uma vida que agrada a Deus segundo a sua palavra, né? Então, queridos, isso é viver pela fé, crendo nele e em tudo o que ele nos diz, né? Submetendo-nos a ele em tudo, vivendo para obedecer em tudo que ele nos ordena e ensina. E é por isso, queridos, que a Bíblia nos ensina que a nossa fé, ela aumenta com o quê? Ela aumenta com ouvir a palavra de Deus. Como nós estamos fazendo aqui hoje, lendo juntos a palavra de Deus, refletindo juntos na palavra de Deus. A Bíblia diz que isso aumenta a nossa fé, né? E nós vamos ler isso está lá em Romanos, capítulo 10, né? Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim, ó, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem uma primeira vez quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, mas ela continua vindo e crescendo em nosso coração à medida que nós continuamos ouvindo, ou lendo, refletindo, meditando nessa palavra, né? Mas mais do que isso, no verso 14 de Romanos 10, ela vai dizer que esse ouvir, esse ler, esse refletir, esse entender, ele é seguido de crer. E aí já é a fé que Deus implanta em nosso coração, agindo em nós, né? Porque nós cremos mediante a fé. Então, no verso 14, ele diz assim: como, pois, invocarão a Deus, né? Como invocarão o Senhor, aquele em quem não creram? Então, para nós orarmos, invocarmos o nome do Senhor, nos achegarmos a Ele em oração, nós precisamos crer, né? Como nós lemos no nosso texto, no verso 6, não só crer que Ele existe, mas crer que Ele recompensa aqueles que vão até Ele, que o buscam de coração, né? Que creem nele, né? Então, esse ouvir, ele é seguido do crer mediante a fé. Mas como crerão naquele em quem não ouviram falar, né? Então, você vê aqui que tem uma progressão. Alguém prega, né? Ou a palavra de Deus chega a nós de alguma forma, nós ouvimos e nós cremos nessa palavra. E quando nós cremos nessa palavra, o que nós fazemos? Nós praticamos essa palavra, nós obedecemos essa palavra, nós nos inclinamos para fazer conforme esta palavra. E a primeira prática que esta palavra, aqui em Romanos 10, nos diz que nós fazemos, é nos voltarmos para Deus em oração.
é invocarmos o Senhor na nossa vida, é clamarmos pelo Senhor mediante a fé, crendo nele, crendo que ele responde àqueles que o buscam, ele recompensa aqueles que o buscam mediante a fé. Então nós ouvimos, ou lemos, meditamos, entendemos e cremos. E quando nós cremos, nós praticamos, queridos. A fé só tem sentido e só é genuína e verdadeira se ela nos leva a crer, confiar cada vez mais em Deus e na sua palavra e a praticar e viver de acordo com ela. E é assim que tudo que é ruim na nossa vida vai desmoronando. Todos os medos, todas as angústias, todas as aflições, todo o pecado vai se desfazendo mediante o poder da palavra de Deus que transforma a nossa vida, que age na nossa vida pela fé. Então você vê que não é superstição nem mágica, né? Não é fé na fé, mas é fé em algo concreto, uma pessoa viva que se comunica conosco, que nos ama e que graciosamente age em nosso favor. Deseja agir em nosso favor quando nós cremos nele e o buscamos, né? E essa fé, esse que nos leva a crer, nos leva também a ter uma vida de comunhão com ele mediante a oração e a praticar tudo aquilo que ele nos diz, né? E isso nós lemos lá na epístola de Tiago, né? Tiago, o irmão de Jesus, a epístola que está imediatamente depois de Hebreus, capítulo 2, verso 18. Tiago nos diz assim, Tiago fez uma ponte, uma correlação perfeita, assim como Paulo faz em Efésios 2, verso 10, né, que diz que Deus nos criou, né, e nos redimiu mediante sua graça, pela fé, para boas obras, a qual ele de antemão preparou para que nós andássemos nela, vivêssemos de acordo com ela. Tiago também faz essa ponte entre nossa vida prática, o que nós praticamos e a fé. E ele diz assim no capítulo 2, verso 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então você veja bem, ele não está falando aqui de obras de quem não crê em Deus, de um incrédulo, de quem crê em superstições, em religiões, em si mesmo, no seu próprio pensamento, nas suas próprias ideias. Ele está falando de fé genuína de quem crê no Deus vivo e verdadeiro que nos criou, que nos redime por meio do seu Filho. Esse é o contexto da sua epístola, né? E uma fé viva que se desdobra numa prática coerente com essa fé. É obras como consequência daquilo que eu creio. Eu ouço a palavra, eu creio nela, eu vivo de acordo com ela. Eu produzo frutos a partir dessa palavra. Obras do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito Santo. É essa prática que me transforma, né? Então, queridos, é por isso que ele diz aqui no verso 22, Tiago, capítulo 2, verso 22, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Veja, não é uma fé vazia, que não produz transformação na nossa vida, mas também não são obras sem a fé. A fé e as obras, elas atuam juntas. Porque a fé transforma, a fé é real, é verdadeira, é prática. Não é superstição, não é magia. É algo racional e lógico, porque o Deus vivo existe, e as coisas que existem foram criadas por Ele. E Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, como nós aprendemos de Hebreus. Então, queridos, isso é muito importante. Veja só, verso 22, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, veja bem, Paulo fala em Romanos 10 que a nossa fé cresce à medida que a palavra de Deus é absorvida na nossa mente, no nosso coração. Seja por uma mensagem, seja por lermos, seja por meditarmos e refletirmos nela. Estudarmos a palavra de Deus, memorizarmos a palavra de Deus. Mas ele também diz
que a nossa fé cresce porque nós cremos nessa palavra, né? E porque nós buscamos o Deus vivo e temos esse relacionamento vivo com Ele mediante a fé. E agora Tiago completa essa forma de nós crescermos na fé, dizendo que, olha, a prática, o exercício, a obediência, né? A mudança de vida coerente com a palavra que nós temos, os frutos que nós produzimos, né? Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, né? Então, elas também fazem crescer a nossa fé, né? A fé é aperfeiçoada pela nossa prática cristã, segundo a palavra, de acordo com o que nós cremos, que Deus se revelou para nós e nos revelou da sua vontade, quando nós buscamos viver para o seu inteiro agrado. Então, queridos, nós crescemos na fé mediante a palavra, mediante a oração, mediante o exercício, a prática da vida cristã, o fruto, as obras que praticamos, né? De amor, de compaixão, de fidelidade a Deus, de fé, porque nós cremos. Então é isso o que o nosso texto de Hebreus está nos ensinando, queridos. O que pode mudar essa realidade que nos transtorna, né? Que nos derruba, que nos deixa paralisados, que nos deixa desanimados, que nos deixa em pânico, que nos tira a esperança, que nos tira a alegria, que nos rouba tudo que é bom, né? Que nos faz sentir culpados por voltarmos a ofender a Deus, volta e meia com as mesmas coisas. O que pode nos transformar é a fé, mas não simplesmente fé. Fé no Deus vivo, mediante o Senhor Jesus Cristo. Fé em toda a palavra que Ele nos traz, que nos leva a crer cada vez mais nele, mais profundamente, a manter essa relação com Ele, pessoal e viva, e nos leva a viver de maneira coerente com essa palavra. Amém? Que a gente possa viver essa realidade, que a gente possa lembrar, como diz o verso 6 do nosso texto em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. A quem nós estamos querendo agradar? Para quem nós estamos vivendo? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Busca o Senhor com fé, com convicção, com certeza, e você vai experimentar essa nova realidade na sua vida. Graça e paz, meu querido.